Olá a todos e a todas, meu nome é Matheus Campos, eu sou de Goiânia, sou licenciado em História pela PUC Goiás e sou mestrando em Estudos Literários no programa de pós em Letras e Linguística da UFG, e também sou bolsista FAPEG da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de Goiás. Sou membro do GEMUNA, o Grupo de Estudos do Mundo Antigo, da PUC Goiás, e do Grupo Ínsula, que é o grupo de estudos sobre Britânia, Irlanda e Ilhas do Arquipélago Norte na Antiguidade Medieval. Então, hoje eu trago essa apresentação, que é Dragões Estrangeiros nas Prosas Insulares, Galesas e Latinas, séculos XII a XIV. É uma parte do meu projeto de mestrado, eu entrei esse ano, em fevereiro, e meu projeto, acredito, está caminhando para análise mais dessas figuras dos dragões nessas literaturas. E quais são essas fontes que eu estou trabalhando no momento, na pesquisa do mestrado até o momento? São essas três, mais uma quarta fonte, que é as tríades da ilha da Grã-Bretanha, ou tríades galesas, mas para essa comunicação de hoje eu trouxe essas três, que a primeira delas é a Historia Brittonum, do Nennius, provavelmente. Há muito debate se ele realmente é o autor, um autor galês, mas eu utilizo Nennius, e seria uma obra ali do século IX, mais ou menos, que traz, então, a história dos britões, a história desde o primeiro rei, o Brutus, até o último antes da conquista saxônica, passando por Arthur, inclusive, né? Apesar de que Arthur não é rei na obra do Nennius. A segunda obra é a História Regum Britanniae, que é do Geoffrey de Monmouth, por volta ali do ano de 1130, 1140, mais ou menos, que é uma obra bem parecida com a do Geoffrey, com a do Nennius, aliás, e ele faz uma história de todos os reis da Grã-Bretanha, desde o primeiro até o último antes dos saxões, também passando por Arthur e dando um corpo maior além da arturiana nessa obra. E a obra do Geoffrey, ela teve muito apelo, ela teve muito prestígio no momento de sua publicação, tanto que ela foi quase que imediatamente traduzida para outras obras, para outros idiomas, como, por exemplo, o próprio francês e o próprio galês. E quando essa obra ela é traduzida para o galês, aparece um texto inserido nessas traduções, que é essa terceira fonte, que é a minha fonte principal, que é a Cyfranc Rhys a Llefelys, ou A Aventura de Rhys e Llefelys. Essa obra que às vezes aparece separada, mas em muitos dos casos aparece junto das traduções galesas do Geoffrey, são uma espécie de explicação de uma determinada situação que acontece na obra principal da História Regum Britanniae. E essa obra não tem autor conhecido, nem momento de produção, nem contexto espacial que nós saibamos para essa produção, para essa fonte. E a análise de hoje que eu trago é uma passagem que tem semelhança nas três fontes. Vamos começar com as duas primeiras. As duas primeiras trazem uma premissa parecida, uma passagem parecida, que é quando o rei Vortigern, ou Vortigernus, faz uma aliança com os saxões, os anglo-saxões, mas essa aliança acaba rompida e ele foge para se proteger. E para isso ele constrói um forte para impedir que os saxões o encontrem. E ele não consegue fazer esse forte, ele não consegue fazer essa construção porque a terra traga essa torre. E os sábios da corte dizem que isso acontece porque o sangue de um menino nascido sem pai precisa ser aspergido sobre o solo que ele quer construir, e assim ele conseguiria. Eles encontram esse menino, esse jovem, que no Nennius se chama Ambrosius, e no Geoffrey se chama Ambrosius Merlinus, o Merlin, né? No inglês é traduzido para Merlin. E o Merlin diz que ele não consegue, o Vortigern não consegue construir essa torre porque abaixo do local de construção existem dois dragões, um vermelho e um branco, que estão lutando, e por isso essa construção é impossível. E aí a gente vai ler agora essa passagem no Nennius, né, na História Brittonum.
Ele diz, né, que finalmente o verme vermelho parecia mais fraco, o dragão vermelho parecia mais fraco e o branco era forte e o vermelho o expulsou. Então o vitorioso persegue para além do poço e desaparece da tenda. Veja, todo o mistério é revelado a mim, ao Merlin, e eu vou revelar a você. Ele diz ao rei: a tenda é a figura do teu reino. Os dois vermes são dois dragões. O verme vermelho é teu e o poço é a figura deste mundo. E aquele dragão branco é daquela gente que ocupa muitas regiões da Britânia, quase de mar a mar a possuem. Então, nossa gente se levanta e expulsa virilmente os anglos além mar. Britânia, né, que seria a Grã-Bretanha. Então, aqui nós temos esse tema dos estrangeiros e dos nativos, representados então como dois dragões, os nativos como um vermelho e os dragões como um branco, que lutam e o vermelho acaba expulsando o dragão branco, né, simbolizando então essa expulsão dos estrangeiros por parte dos nativos. Essa passagem tem semelhanças com a obra do Geoffrey, a História Dragon Britanniae, no seguinte momento, né? O rei Vortigern, ele também tenta construir a torre e ele vê, né, dois dragões emergindo desse poço, né? Um era branco e o outro vermelho. Quando um se aproximou do outro, eles começaram uma terrível batalha e expeliram fogo. Então o dragão branco prevaleceu e empurrou o vermelho até a extremidade do poço. Mas o dragão vermelho, afligido com sua expulsão, atacou o branco e este foi forçado a retornar. Então eles lutaram deste modo, e o rei ordenou a Ambrósios Merlinos a dizer o que a luta dos dragões predizia. Logo, ele irrompe em lágrimas, toma o ar profético e diz: ai pelo dragão vermelho, pois sua exterminação se aproxima. O dragão branco ocupará sua caverna, que significa os saxões que convidastes. O vermelho, em verdade, designa a gente da Britânia, que o branco domina. Então, os dominados resistem à raiva dos estrangeiros. Essa passagem acontece em um momento do texto chamado Prophetiae Merlini, as profecias de Merlin, que originalmente teria sido composta a parte da história da Grã-Bretanha, mas depois foi incorporada. São de fato as profecias do Merlin. E segundo as profecias dele, esses estrangeiros, eles são representados pelo dragão branco, que acaba subjugando o dragão vermelho, mas o dragão vermelho ele expulsa, ele tem a vantagem sobre o dragão branco, o que remete então a essa ideia de que os nativos, que são os britões e por extensão os gauleses, vão expulsar esses povos estrangeiros em algum momento, sejam eles os anglos, como nós vimos na fonte anterior, os saxões, às vezes os pictos, um povo do norte, e, por fim, os ingleses, porque Gales e Inglaterra têm uma relação muito conturbada no período medieval. E a gente observa também que em Gales uma literatura profética, nesse sentido, acabou ganhando muito destaque. Né? Nós temos muitas poesias proféticas em Gales que clamam essa soberania dos galeses, dos britões, sobre os estrangeiros. E aí, na próxima fonte, que é a aventura de Heath e Cheveles, nós temos, então, a história desses dois irmãos. O Heath, ele é rei da Grã-Bretanha e durante o seu reinado, três tormentos, três pragas acometem a ilha, sendo que a segunda, que a gente vai olhar aqui, é um grito terrível causado, que acontece toda noite de 1º de maio, e o Cheveles explica para o irmão o que é esse grito, e como se livrar dele. Então ele diz que essa segunda praga nos domínios são duas dracenas, dois dragões fêmeas, que uma é de um povo estrangeiro e o outro é dos nativos. E o dos estrangeiros busca a dominação dos nativos. E por isso que essa dracena solta esse grito terrível. E para obter conhecimento disso, ele precisa medir a ilha no comprimento e na largura, e assim, ele vai encontrar o ponto central naquele lugar, e ali ele vai cavar um buraco, vai colocar um barril com o melhor hidromel que ele conseguir fazer, e em cima do barril ele coloca um lençol de seda. E ele fica de vigia, então as dracenas aparecem lutando, e elas sobem aos céus nas formas de dracenas, e depois que elas se cansam dessa
terrível luto, elas caem no lençol sob a forma de 2 leitões e entram dentro do poço, do barril com hidromel, e elas dormem. E aí, de uma vez, ele embrulha o lençol nas dracenas em forma de leitões e enterra esse barril no lugar mais seguro que ele encontrar na ilha. Enquanto esse poço, esse barril estiver enterrado, nenhuma outra praga acometerá a ilha de Predain ou a Grã-Bretanha. Então aqui nós temos novamente essa simbolização dos dragões, das dracenas nesse caso, né, nativos versus estrangeiros. E o mais interessante é que é como se fosse uma explicação de por que os dragões que o Vortigern desenterra estariam lá. E é interessante que, enquanto esses dragões estiverem enterrados, eles não poderão ser uma ameaça ao reino e outras ameaças não aparecerão. E uma coisa muito interessante, aqui é o X cumprindo tudo que o irmão falou, e uma coisa muito interessante é que, em galês, essas opressões que aparecem no texto aparecem como gormes, no singular, né, ou gormesai, gormesoif no plural, que tem essa ideia aqui dada pelo GPC, que é o Dicionário da Língua Galesa, que diz aqui nessa parte que eu sublinhei no início aqui, né? Uma opressão por um povo estrangeiro, uma raça estrangeira, ou conquistador, um opressor, um inimigo, alguém que ataca, um animal ou monstro opressivo, um devorador, uma pessoa ruim ou um animal ruim que causa destruição. Então a ideia é que Gormes seria esse mal que causa um mal-estar e que conquista, e esse mal geralmente é estrangeiro, vem de fora, não é nativo. E é uma coisa muito recorrente em diversos textos galeses medievais, de que existe um mal que vem de fora, trazido pelos estrangeiros, e esse mal precisa ser lidado. E para ser lidado, todos os povos precisam se unir e expulsar esse grande mal. E isso é um tema recorrente, aparece inclusive uma profecia galesa poética, no caso, chamada Armes Predain, ou a profecia da ilha de Predain, da Grã-Bretanha, que convoca a união desses povos para expulsar esses invasores, no caso, os ingleses, ou então os homens do norte, os nortenhos, seriam ali pode ser os escandinavos ou os germânicos. E é muito interessante que isso seja representado, simbolizado pelo dragão, né? Como nós vemos, o dragão vermelho, ele ainda é símbolo do País de Gales, ele aparece na bandeira nacional do País de Gales, e a ilha não sofre nenhum outro tormento enquanto esses dragões estiverem enterrados ali nesse poço. Isso é muito interessante, porque o dragão enterrado é símbolo das forças escondidas e contidas, as duas faces de um ser velado. Então nós temos esses dragões enterrados que contêm essas opressões, contêm essas gormessai de acontecer, e são dois dragões distintos, um estrangeiro e um nativo. O dragão branco tem as cores lívidas e da morte, e o dragão vermelho as da cólera e violência. Os dois dragões enterrados juntos significam a fusão de seu destino. A cólera foi apaziguada, mas os dragões poderiam ressurgir juntos, o que de fato acontece quando Vortigern constrói a sua torre. Permanecem como uma ameaça, como uma potência virtual pronta a lançar-se contra todo novo invasor. É muito interessante, porque a potência para salvação e destruição são colocadas juntas, porque os dragões são enterrados juntos, tanto nativo quanto estrangeiro. Então, ao mesmo tempo que a potência para resistência está ali, dada pelos nativos, pelos britões, a potência para invasão também está ali enterrada. Esses são alguns apontamentos iniciais que eu fiz. Eu ainda estou bem no começo da pesquisa, preciso ler mais sobre isso, mas gostaria de ter trazido mais questões sobre os dragões, mas não daria tempo, infelizmente é um tema muito interessante. Mas é essa a minha apresentação para o Congresso do Labório do Letames. Aqui estão as referências, todas as traduções eu fiz, em edições bilíngues também. As bibliografias que eu utilizei especificamente para esse slide. No momento eu estou fazendo a leitura mais atenta dessas fontes. E meus contatos aqui, e agradeço, então, a organização do evento, ao Labora, ao Letames, pela disponibilidade, por disponibilizar esse evento para nós. E é isso.
Muitíssimo obrigado a todos e a todas.